Meus amigos, amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conexão com Deus. E nessa oportunidade, eu, evangelista Maicon Cordeiro, estou aqui com mais um convidado, um grande amigo meu, nosso amigo Pastor Ricardo, ali do Ministério Assembleia de Deus, Campo de Restinga. Amém, pastor? Amém, meu pastor Maicon. Muito obrigado pelo convite, viu? Fico muito lisonjeado de fazer parte desse lindo projeto. Quero agradecer também ao Dr. Telmaia e o pastor Luan também, né, que faz parte desse projeto. Muito obrigado, viu? Isso. Hoje, né, pastor Luan foi consagrado agora. Isso. Há poucos dias, né? Nós fomos consagrados ali pela Cimademigo, né? Também o senhor Isso. foi consagrado, né, pastor? Isso, como pastor. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Amém, né? amém. Nós venhamos trabalhando, né, dentro do ministério, e para isso Deus, ele nos honra, né, dentro do seu ministério, porque nós somos instrumentos, né, para sermos usados na mão de Deus. E nós temos os nossos líderes, né? E os nossos líderes, assim eles vê que nós somos competentes para essa obra. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje consagrados, né, Amém. pastor Ricardo? Pastor, eu estou muito feliz, né, por nessa oportunidade, ter o senhor juntamente conosco aqui no nosso podcast. O senhor que é um grande amigo meu, já de longas e longas datas, né, pastor? Isso. Nós estudamos juntos, ali no Jerônimo Barbosa, por volta da 3ª e 4ª série. Éramos bem novos ali, né? Meninos. Ainda não tínhamos ali um caminho definido, né? Meninos de tudo, né, pastor? Isso. E graças a Deus, a gente hoje se encontra, né, novamente no ministério, servindo a Deus. E é uma honra para nós, né, pastor? E, pastor, eu estou muito feliz, viu? Também De estou ter o muito senhor feliz. aqui hoje, de ver o senhor hoje dentro do ministério, de ver o senhor como uma ferramenta, né, usada nas mãos do Senhor. Amém. Tem um grande projeto, né, que o senhor começou. Nós já vamos ouvir o senhor falar desse projeto aí, Amém. que é tremendo, né? Nós queremos também ouvir um pouco da história do senhor, né, que o senhor vem desenvolvendo, né, desempenhando aí através nessa trajetória, o qual o senhor vem pela jornada na fé, né, e hoje como pastor. Amém? Amém. Então eu quero hoje com o tema transformação através da fé e disciplina, não é mesmo? E para este tema, pastor, eu quero estar lendo um versículo na Bíblia que está em Provérbios capítulo 6, versículo de número 23, que diz assim: porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Amém. Né? E nós venhamos sendo repreendidos, né? Para que nós venhamos tornar uma verdadeira ferramenta, um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus, né? Então, para isso existe a correção e a disciplina. Não é mesmo, pastor? É isso aí. Pastor, nós sabemos que o senhor tem uma paixão, né, por ajudar o próximo. E o senhor tem um projeto ali no campo de Restinga, na igreja sede. Isso. Né, pastor? Mas antes de ouvir esse projeto, eu quero ouvir um pouco da trajetória do senhor. Como que o senhor ouviu a palavra? Como que o senhor vem sido transformado neste período? Como que foi, pastor, essa trajetória do senhor? Como foi essa jornada aí? Vamos lá. Bom, eu nasci num berço, num lar onde eu nunca ouvi falar sobre o Evangelho. Num lar onde meu pai e minha mãe também não aprenderam sobre as coisas de Deus. Então eu também nasci e cresci dessa forma, confiando muito na força do meu braço, né? Sem conhecer
as coisas do Senhor. E quando eu era um menino, adolescente, meu pai era não é, né? Mas ele era uma pessoa bem, repreendia bastante, era um pai muito bravo. Então, quando eu era adolescente, eu acabei virando um menino meio que com autoestima baixa, eu era introvertido. Eu costumo dizer que eu era até um pouco complexado, né? Complexado de magreza. Então, era menino, eu gostava de usar calça de abrigo, roupa larga, para às vezes tampar o meu físico, né, de magreza. Então, isso fez com que eu me tornasse um menino introvertido, complexado, né? E então eu conheci o jiu-jitsu, as artes marciais, com 14, 15 anos. E com 15 anos eu entrei no jiu-jitsu já pensando numa transformação. Eu já sabia que precisava virar uma chave da minha vida. Menino, eu já sabia que precisava, que daquela forma não dava para continuar, né? Então, na época, eu entrei nas artes marciais, no jiu-jitsu. E o jiu-jitsu ele começou a transformar a minha vida. Tá? Ele começou a me trazer autoestima, ele começou a me tirar aquele complexo, né? Porque o esporte ele tem o poder para mudar a vida de uma pessoa, né? Transformar a vida de uma pessoa. Sim, com certeza. Isso. Com certeza. Então eu entrei e aquilo já foi um dos divisores de água na minha vida. Tá? Então aquele menino que era complexado já não era mais complexado, aquele menino que tinha uma autoestima baixa já não tinha mais essa autoestima baixa. Vai mudando, já foi mudando, cabeça, né? E eu encontrei um norte na minha vida. O esporte na época ele me deu um norte, ele me deu um sentido na minha vida. Eu já não era mais aquele menino medroso. Eu costumo dizer que eu era um menino medroso. Então ele já me deu um norte para minha vida, um sentido de disputar um campeonato, de ser alguém dentro do esporte. Então já foi uma virada de chave, mas eu ainda não conhecia o evangelho, porque minha família é uma família que não conheceu, né, o mundo espiritual. Então eu ainda seguia nessa trajetória. Ainda não conhecia a palavra, ainda não tinha. Não, nada. Eu não acreditava nem na Bíblia, para dizer a verdade, tá? Eu trazia uma fala do meu pai na época. Meu pai falava que a Bíblia era escrita pelos homens. Então meu pai era meio duro em relação a isso. E eu cresci com essa fala, falando sem saber. Moleque, né? Não acredito na Bíblia, não sabia o poder da palavra. E aí, essa virada de chave mudou minha vida já, mas logo me casei muito novo, com 20 anos me casei. E aí as coisas começaram a mudar. Eu casei com uma mulher, graças a Deus, uma mulher de Deus, de dentro da igreja. Meu sogro pastor, minha mulher nasceu dentro da igreja, então já tinha uma fé, já conhecia o evangelho, já vivia o evangelho. Então eu creio que Deus já começou a mudar o meu caminho ali. Deus já tinha algo com a minha vida, né? Só dele colocar essa pessoa na minha vida, essa família, que era o oposto da minha família, contraditório com tudo que eu aprendi. Então isso já foi Deus já me mostrando um novo caminho, né? Era uma luz já que o Senhor era um escolhido de Deus. Por quê, pastor? O Senhor, ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Amém. Né? Ele já tem esse projeto nas nossas vidas. Existe um processo até a gente chegar no projeto, no propósito de Deus, na verdade. Isso. Porque existe um propósito para as nossas vidas. Né? Isso. E existe um processo. Isso. Então Deus ele dá uma luz para nós. Exatamente. Né? Então ele já começou a me mostrar um outro caminho, mas eu ainda era muito duro com tudo isso, não tinha noção do que tinha pela frente. E continuei, casei e continuei no mundo. Né? Era muito festeiro e tal. O esporte. Eu costumo dizer que quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu, eu era um cara do copo vazio. Eu sempre cito esse exemplo. Uma pessoa de um copo vazio, ou seja, era vazio, autoestima baixa, complexo. Quando eu comecei a treinar, o jiu-jitsu, ele começou a encher o meu copo. E aquele cara do copo vazio, ele transformou num copo cheio demais. E aí eu tive alguns problemas com isso, porque um cara do copo vazio, autoestima baixa, complexo. O cara da autoestima muito alta, problema, ego, superioridade. Né? Então eu comecei a criar uma capa em mim, e eu era um cara que eu confiava muito na força do meu braço, mas não na força bruta, eu tô falando. Eu era um cara sempre fui um cara de muitas amizades, um cara muito autoconfiante.
Mas eu confiava só no humano, na força do braço, em mim, no meu ciclo de amizade, né? Nos meus dons e talentos, que eu já reconhecia algumas coisas ali que Deus tinha colocado dentro de mim, mas não. A autoestima A autoestima estava muito estourando, o alta. copo estava derramando. E isso foi um problema. Isso começou a me trazer problemas, mas eu não entendia, nem enxergava isso. Mas foi um problema num tempo da minha vida. Copo muito cheio. É um problema, né? Entendi. E como que foi essa transformação? Como que o senhor viu essa oportunidade de aceitar Jesus, de se converter, né? Porque a gente, na verdade, a gente se converte, né, pastor? Isso. O Espírito Santo, ele nos convence do nosso erro, Isso. né? E ali nós somos transformados e a gente aceita a palavra entra no nosso coração, ela cria raiz, Exato. né? E ela começa a crescer, ela começa a germinar. E a gente começa a cuidar, a cultivar essa palavra que vai crescendo. E como que foi esse? Meu irmão, então no meio do caminho, eu ingressei nos negócios muito novo também, né? Comecei a empreender com 23, 24 anos e graças a Deus eu tive um certo sucesso na época, mas sempre confiante na força do meu braço, sempre no Ricardo, era o Ricardo. Né? No jiu-jitsu, meu apelido é Ricardinho, né? Então eu sempre confio, eu falo que eu confiava no Ricardinho. Eu não via Deus acima de todas as coisas, Deus que estava me proporcionando, que estava me abençoando. E por conta... A força maior era eu, era o braço. você. Era o meu conhecimento, a minha atitude, né? Que eu sempre fui um cara de atitude. Mas aí eu comecei a minha vida começou, eu fui até um certo tempo, né? Os negócios começaram a dar certo, muito novo, tudo começou a dar certo, mas plantando coisas, sementes ruins no mundo, né? Porque quando a gente é do mundo, eu era um cara muito festeiro, então eu fui plantando sementes ruins, que para a sociedade hoje, aos olhos humanos, é normal. Mas hoje, como um cara espiritual, eu vejo que não, que eu estava plantando sementes ruins. E chegou um tempo que eu comecei a colher. Comecei a colher essas sementes. A empresa, que era uma empresa bem sucedida, eu tinha uma empresa de ônibus aqui em Franca, que eu cheguei a ter 15 ônibus. Essa empresa veio à falência, comecei a perder tudo. Comecei a ter briga familiar com a minha esposa. Eu e minha esposa quase largamos algumas vezes. Eu não tinha muito contato com a minha filha. Como eu era um cara que às vezes eu era até meio egoísta, eu não tive tanta ligação com a minha filha no crescimento dela. Eu trabalhava muito, viajava muito, né, a trabalho. Então eu notei que tinha alguma coisa errada, né? Mas beleza, até que um dia, resumidamente, nós estávamos conversando até agora há pouco, eu costumo dizer que a minha conversão, ela foi igual a de Paulo, né? Eu não tive escolha. Deus chegou e me pegou e falou, agora chega, agora vem. Eu não tinha escolha. Colocou um ponto final na minha vida. Por quê? Antes da minha conversão, eu lembro que quantos lugares, quantas festas eu estava, e eu já sentia o Espírito Santo de Deus falando comigo, que eu tinha que mudar. E várias vezes eu falava, eu preciso mudar. Alguma coisa está acontecendo dentro de mim. Eu senti uma mudança, um chamado dentro, muito forte. Tanto é que muitas vezes, até bêbado em festas, eu escutava a voz de Deus falando comigo, tá findando o seu tempo, você precisa mudar. Esse lugar não é o seu. Não é o seu, ou você vem pelo amor ou pela dor. E aí um dia, eu dentro de casa, eu lembro que eu estava estudando e eu tive uma revelação espiritual muito forte, né? Que mudou minha vida. Que a partir daquele dia eu tive uma experiência ruim com o mal, mas depois logo com o bem. Eu vi o que realmente a palavra, a eficácia, né? Que a palavra era viva e realmente trazia transformação. Que eu via o mundo espiritual de perto. Deus me mostrou por 1/1000 segundo o mundo espiritual muito de perto. Eu tive uma experiência inigualável. Eu costumo dizer que se todas as pessoas tiverem essa experiência, eu acho que teria mais gente convertida. Foi como se fosse uma luta espiritual ali no momento. Justo, uma luta espiritual, a qual não acreditava, e Deus me marcou. Porque o senhor estava saindo de um lado e passando para o outro. E Deus me marcou. Foi como uma marca mesmo, uma marca de gado, uma marca em mim. E essa marca nunca mais saiu de dentro de mim. Quando eu fui para a igreja, eu já fui convertido, já fui crendo em tudo que eu não acreditava.
E aí tive um processo, né? Como o senhor disse, existe o processo. Isso. E eu costumo dizer que o processo da conversão até você chegar aqui numa transformação, ela tem um vácuo, ela tem um espaço, um abismo. Quando você resolve converter, resolve viver o evangelho, a transformação, toda transformação existe um vácuo, do ponto de partida ao ponto de chegada. A chegada, claro que ela nunca existe, né? Você nunca chega, mas até você conseguir, né, chegar num lugar mais tranquilo. A chegada de Jesus. A chegada, ela existe um vácuo. E esse vácuo é onde muitas pessoas não conseguem atravessar esse abismo, porque existe um abismo. Aí vem a transformação, você abdicar da sua vida de mundo, abdicar dos prazeres da carne, abdicar de tudo que você viveu para viver o novo de Deus. E isso a pessoa tem que ter muita fé, certo? Tem que ter muita fé e tem que ter muita dedicação e saber aonde ele quer chegar. Porque se você não saber onde você quer chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Pastor, é o ouvir, é a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus falando dentro do seu coração. Porque tem muita gente, pastor, que Deus ele tá falando no coração dessa pessoa, ó, eu tô te avisando, você tá errado, eu tô te mostrando o caminho, esse caminho é o certo, eu preparei esse caminho para você, eu vou te mostrar qual é o melhor caminho para você, eu quero te ensinar, eu quero te proteger, eu quero te guardar, eu quero guardar seus passos, eu quero guardar sua vida, eu quero guardar seu caminho. E Deus ele tá bradando. Isso, o tempo todo. Lá em Apocalipse fala que Jesus ele está batendo na porta. Que porta é essa? É a porta dos nossos corações. Né? E Jesus ele está te mostrando. Ele está te chamando. A todo porque momento. ele quer te ensinar, ele quer te mostrar. Né? E às vezes nós temos que ser sensível a essa voz. Nós temos que ser sensível a esse bater de Jesus para que ele venha começar a transformar nossas vidas. E é aí que a gente cai em si. Muitos caem em si. Exato. Né? Mas tem muitos que relutam, pastor. Não é isso? Eu costumo dizer que eu fazia vista grossa pro meu chamado. Porque Deus, como o senhor mesmo disse, Deus fala a todo momento. Deus mostra situações. Eu tive muitas situações na minha vida que já era para mim ter voltado os olhos ou para ter alguma coisa errada, eu preciso parar. Mas não, eu fui lutando contra mim mesmo, eu fui lutando. Várias barreiras na minha vida e eu sempre atravessando elas com a força do braço. Então eu costumo falar que eu fazia vista grossa para o meu chamado. E as pessoas fazem vista grossa, todos. Porque eu acredito que todo mundo tem um chamado. Todos têm um chamado. Cada um com seus dons, né, com seu talento, que Deus, né, confiou em cada um. Então, mas as pessoas fazem vista grossa. E é aí que a vida começa a apertar. O circo começa a fechar. E as pessoas preferem viver uma vida de sofrimento com os olhos tampados do que viver o novo de Deus. É isso que eu ia falar para o senhor. O senhor citou a passagem que Paulo, né, onde Paulo foi convertido. Jesus, ele precisou aparecer para Paulo, fazer Paulo cair por terra. E sabe o que Jesus fez? Agora eu vou te fazer você ficar cego. Vou te fazer você ficar cego. E Paulo ficou cego. Ficou cego. E Jesus, ele falou assim, vou te mostrar que você é meu, que eu vou te fazer você ficar cego. Deus, ele coloca essa circunstância. Justo. Quando Deus está te chamando, porque Paulo foi avisado. Com certeza. Jesus falou com Paulo. Ele vinha sendo avisado, igual eu vim sendo avisado. Ele ouviu Estevão ministrar. Isso. Né? E ele não consentiu, ele estava ali na morte de Estevão. Né? E Jesus estava chamando ele. Jesus falou assim, você não vai me ouvir não? Eu vou te ensinar. E Jesus aparece e Jesus precisa fazer o que ele fez com Paulo. Né? E muitas das vezes isso acontece nas nossas vidas. Com certeza. Deus, quando ele tem um chamado específico para as nossas vidas, Deus ele tem um chamado. Tem um chamado. E quando Deus quer te trazer, ele faz a circunstância acontecer na sua vida, como ele fez acontecer na vida de Paulo,
como ele fez acontecer na minha vida e como ele fez acontecer na vida do senhor. E ele conhecendo o coração de cada um, ele sabe aonde ele vai, como ele chega em cada um. Da minha forma, é como eu falo que eu era igual Tomé, tinha que ver para crer, ele precisou me mostrar. Exatamente. Ele te mostra O caminho. Ricardo, eu tô te chamando. Perfeito. Você vai ouvir minha voz? Você vai precisar que eu faça você cair no chão aí? É isso aí. Eu vou precisar fazer você ficar cego para você vir, né? E é isso que Deus faz, muitas das vezes. Por que tem muita gente sofrendo, pastor? Porque hoje em dia muitos estão sofrendo. Porque o Senhor está te chamando. O Espírito Santo está falando com você. Ele está falando no seu coração e você não dá o braço a torcer. Você quer continuar a viver a vida a qual você está vivendo. E você vai continuar vivendo na mediocridade. Porque o que Jesus tem para nós é muito melhor. Muito melhor, muito maior. Com certeza. Pastor, e qual foi o primeiro lugar que o senhor pisou? Aonde o senhor foi essa conversão? Como que foi essa conversão do senhor? Bom, eu costumo dizer que eu já cheguei na igreja convertido, decidido pelo menos, né? Convertido e decidido, que eu já tinha tido uma experiência com Deus dentro da minha casa, com a minha família. E como o pastor Damião sempre foi muito amigo da família, né? Muito amigo do meu sogro, o pastor Damião já vinha nos ajudando de uma outra forma, né? O pastor Damião sempre foi um cara muito... que sempre prestou, sempre ajudou mesmo o próximo, casais, então ele já ajudou muito ali a nossa família. Muito amoroso. Muito amoroso. E na época, quando aconteceu tudo isso, eu não vi outro lugar. O primeiro lugar foi a Assembleia de Deus Campo de Restinga, né, com o pastor Damião. Então eu fui para lá e lá estou até hoje, vai fazer 4 anos já. Que maravilha, ali o senhor começou a exercer o ministério. Isso, ali eu cheguei e logo eu já comecei a trabalhar, né? Eu falo que a minha conversão foi tudo muito precoce, muito rápido, né? Deus já foi me chamando, já me colocando em função, e vem aqui, vem ali. Então eu vim amadurecendo muito rápido ministerialmente. Eu cheguei, já fui trabalhar na porta, né? Recebendo pessoas, que eu gosto de trabalhar com pessoas, é algo de Deus em mim, que eu gosto de pessoas. Então eu já comecei a trabalhar na porta, logo fui, aí o pastor Damião, o pastor Lincoln foi confiando alguns cargos na minha mão. E hoje eu estou lá como líder geral da mocidade, né? Líder geral da mocidade. Trabalho também, tem um projeto social, a qual nós vamos falar agora há pouco, né? Isso. Eu ia perguntar isso para o senhor agora, se o senhor estava envolvido na liderança ali, né, da mocidade, porque eu acredito que sim, né? Nós estamos, faz 3 anos que a gente está ali como líder geral da mocidade. Né? Do campo em si. Do campo, isso. Geral. É o senhor quem ali? Minha esposa, a Kelly, pastor Fernando e a doutora Laís, a filha do pastor Damião. Ah, sim, que maravilha. E como que foi, pastor? O senhor tem um projeto, né? Um projeto ali, social, o jiu-jitsu, né? Isso. Como que foi esse início desse projeto, pastor? Bom, vamos lá, eu vou resumir aqui. Bom, então, quando eu converti, eu larguei o jiu-jitsu para trás. Eu sou terapeuta também, formado em coach, desenvolvimento humano. Então, eu larguei tudo isso para trás e fui viver o evangelho. Eu mergulhei de cabeça no evangelho, na obra, no ministério. Existe uma grande diferença aí, né? E na época eu falei, chega, agora Deus está me chamando para outra coisa. Então, por um momento eu achei que aquilo estava perdido. Foi bom enquanto durou, agora eu vou viver um outro mundo. E eu vivi por um tempo. Mas eu vi que Deus estava me transformando cada dia, transformando. Até que chegou um dia que Deus falou assim, agora que você já é um vaso novo, pega tudo que você aprendeu lá, certo? Todo o processo que você passou, a terapia, tudo que você aprendeu e traz para cá para o ministério. Experiência. Traz tudo, que agora eu vou te usar. E aí, quando nós mudamos a sede do Tropical para Vila Sebastião, que eu cheguei no barracão, que eu olhei o barracão gigante, eu falei, gente, Deus na hora colocou no meu coração, falou, aqui você vai começar a montar um projeto social onde você vai dar aula de jiu-jitsu para jovens, crianças, adultos carentes. Você vai tirar essas pessoas da rua ali, né? Enfim, vai trazer eles para o esporte. E automaticamente já junta tudo, une o esporte com terapia, com evangelho, junta tudo útil e agradável
que transforma a vida de um ser humano, né? Exatamente, pastor, porque o esporte em si, ele transforma, ele tira aquele que está na rua, Justo. né? Aquele que às vezes vai ser um usuário lá na frente. Isso. Mas quando ele vem para o esporte, ele está ocupando a mente, ele está ocupando o seu tempo, que é o mais precioso que nós temos. Se nós soubermos usar o nosso tempo, né, para as coisas boas, a gente consegue dar andamento em vários projetos. Vários projetos. Né? Então, na época, eu lembro, era umas 11 horas da noite, no sábado, eu em casa tranquilo, quando Deus colocou no meu coração, assim, ó. Aí, na hora, eu liguei pro Fernando, né, o pastor Fernando, falei, Fernando, é assim, assim, assado. Vamos começar um projeto. Ele falou, Ricardo, peraí. Ligou o pastor Damião, já mandou uma mensagem, pastor Damião, meu filho, tá? Comprou a ideia na hora. Tá aprovado. Tá aprovado. E eu chamei um amigo meu, né, o professor Xandinho. Ele veio também, assumiu junto comigo esse projeto e hoje vai fazer 2 anos agora, em junho o projeto. O pastor hoje, né? Xandinho. Ele é diácono. Diácono. O Xande, quando ele veio para te ajudar nesse projeto, ele já era da igreja. Quando eu converti, como nós somos muito amigos, quando eu converti, eu trouxe ele e a família dele para a igreja, que também estava passando um processo na vida dele. Então eu vim, passou pouco tempo, eles já vieram já e está com a gente ali. Pastor, para o senhor ver a grandeza, né? A grandeza desse projeto que Deus colocou nesse coração do senhor, porque o senhor não trouxe só a família do Xande, né, juntamente com o senhor, para a igreja, como eu estou sabendo que tem muitos jovens, muitos meninos ali, né, daquela área ali, que estão participando do jiu-jitsu ali. Ali o projeto, ele alcançou e alcança vários tipos de pessoas. É incrível como alcança. Um exemplo, hoje, quando começou eu e o Xandinho. Hoje nós temos vários professores ali, tá? Pessoas do bem, pessoas de outras denominações, outras igrejas, outras placas de igrejas, que estão ali todos num bem comum, certo? Então ali unidos por um só projeto, só propósito. Então Deus uniu pessoas com a gente ali para continuar, para fazer esse projeto crescer cada vez mais e para nos ajudar. Porque ali nós alcançamos vários tipos de pessoas. Pessoas com problemas emocionais, pessoas com problemas espirituais, familiares, financeiros, todos os problemas. E então a gente consegue ajudar essas pessoas nos vários âmbitos, né? E então ali virou uma igreja. Ali virou uma igreja separada, uma igreja dentro da igreja. Porque ali nós nos ajuda, a gente ora, a gente fala de Deus, a gente lê a Bíblia, canta louvor, fala sobre emocional, trata as pessoas emocionalmente. Então virou uma igreja. Que maravilha, uma coisa linda, uma coisa linda. Eu vi mesmo um vídeo esses dias, se não me engano foi ontem, eu estava vendo um vídeo que o pastor Damião postou, né? E tem esse projeto lá e eu vi o senhor com violão na mão, tocando, a palavra sendo transmitida ali também através da pessoa do senhor, do Xande ali também, né? O pastor Damião, ele visita, né? Que maravilha. E virou... Eu costumo dizer o seguinte, tudo que é bom, tratando aqui de propósito de vida. O que é propósito de vida? Propósito de vida é quando você conseguiu vencer uma situação que te afligia, que era uma dor para você, você conseguiu vencer... e aquilo, e a ferramenta, a maneira, o processo que fez você sair daquela situação, você quer transmitir ela para o próximo. Então, um exemplo, foi 2 viradas de chave na minha vida, que foi quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu, o esporte, foi uma virada. E quando eu conheci o evangelho, a terapia também foi mais uma virada, que já veio uma transformação, o desenvolvimento humano, já foi uma transformação. E quando eu concluí com o evangelho, aí lacrou tudo. Então, tudo isso hoje eu trago como propósito de vida. Tudo isso hoje eu trago para ajudar pessoas, porque foi tudo que mudou a minha vida. Tudo que mudou a minha vida hoje virou propósito de vida. Então, hoje a minha vida é pautada mais de 50% em ajudar pessoas.
tudo que eu usei de ferramenta, de situações para mudar a minha vida, hoje eu levo no evangelho, no meu ministério. O meu ministério é um pouco diferente do de muitos. Então eu uso tudo isso de transformação para a vida das pessoas, que é o evangelho, o esporte e o emocional. Que maravilha, né, pastor? Coisa boa, né? Isso. Coisa boa quando existe o processo, o projeto social, né? Porque o projeto social ele atrai aquelas pessoas, né? Que muitas das vezes não tem condição, né? E às vezes quer fazer, né? Ela tem a vontade de estar ali, de fazer, né? E qual que é o melhor lugar, pastor, para surgir esse tipo de projeto? Dentro da igreja. Da igreja. Da igreja. A igreja é o melhor lugar para ter o projeto social, né? É almas ali, pessoas, isso, né? são almas. Jesus ele nos ensina a multiplicar e dividir. Exato. Né? Quando Jesus ele está na multiplicação dos pães, né? Tinha uma multidão esperando, estava ouvindo a palavra. Os discípulos, eles olham para Jesus, despede a multidão, olhando no âmbito Físico. Né? Físico, humano, mas Jesus não. Espiritual. Jesus no espiritual, né? Pede que todos assentem. Quando todos assentem, Jesus está falando, descansa, porque enquanto vocês estão descansando, eu estou trabalhando, né? Eu vou multiplicar aqui e eu vou entregar na mão de quem? De vocês. Então Jesus ele entrega na mão dos discípulos, porque os discípulos, meu pastor, eles são encarregados de transmitir, dividir, de entregar o que Jesus te entregou. Amém. A multiplicação que Jesus fez e ele te entregou na sua mão, você é encarregado, meu pastor. Você é encarregado de dividir, transmitir, né? Dividir aquilo que você recebeu. Não é mesmo? Coisa linda. Pastor, o senhor também é um grande empresário aí, né? E também eu quero saber como o senhor equilibra, né, essa vida, essa vida empresarial com esse projeto e a vida espiritual do senhor. Com muita disciplina e fé. Disciplina. Disciplina e fé. Realmente eu tenho uma vida muito corrida, muito corrida. Muito corrida, tem muitos projetos, muitas coisas acontecendo e a gente tem que saber dividir o tempo, né? E eu falo que muitas das vezes a gente faz pela disciplina mesmo. Vai ter momentos que você não vai ter vontade. Vai ter momentos que você vai estar cansado, vai querer parar, não vai querer ir, mas é onde entra a disciplina. A fé com a disciplina. Por quê? A fé, ela te mostra aonde você vai chegar, o caminho que você está trilhando até aonde você vai chegar. Agora, a disciplina é o que te mantém nesse caminho, é o que te faz continuar. Porque nós, seres humanos, a gente tem, sim, os deleios emocional, tem dia que você está muito cansado, né? Então, nem sempre a gente vai acordar naquele pique, correndo. Não, esquece. Porque nós somos carne, pastor. Nós somos carne. Né? E é isso que o senhor está falando. Nós temos que ter uma disciplina. Disciplina. Né? Temos que ser disciplinados. Hoje eu estou assim, então hoje eu vou me manter. Hoje eu vou mergulhar na palavra aqui. Isso aí. Hoje eu vou buscar força. Né? Porque de onde vem a força, pastor? Vem de Deus. Né? Vem de Deus. O salmista ele vai dizer: de onde vem o meu socorro? É essa. Então, disciplina, saber viver por propósito. Hoje eu vivo por um propósito. Hoje eu sei aonde o caminho que eu estou trilhando e eu sei aonde que eu vou chegar. Deus já me mostrou, que é a minha fé. Deus me mostra muito claramente aonde esse projeto vai chegar, aonde o caminho que eu estou galgando. Então, quando bate o desânimo, Deus me lembra. Aí vem a disciplina. Não, peraí, eu vou cansado mesmo, eu vou sem vontade. É você fazer sem vontade.
é igual uma academia, você treina, né? Você tem dia que você acorda, ou não sei, várias vezes, pastor. Sem vontade. Várias vezes. Mas você continua no caminho. Continua. Sabe por quê? Porque existe uma força motivadora que te move. Isso. Não é o agora. Não, é o propósito. Né? É o que está lá na frente. Porque o que o senhor faz hoje, ele define o seu futuro. É isso. Né? Então, isso. se o senhor corre atrás hoje, o seu futuro amanhã está garantido. Exato, é o propósito. Nós temos que ser movidos por um propósito. Nós temos que ter um sentido na vida. Pessoas frustradas, pessoas que param no meio do caminho, nos seus feitos, você pode ver que todas as pessoas que não têm sucesso em nada é porque elas param no meio do caminho. Elas vão até um certo ponto e voltam para trás, porque não tiveram disciplina e não têm um propósito definido, um sentido na vida definido. Então, qual que é o seu sentido? Por que você está aqui? O que Deus confiou em tuas mãos? Para onde você está indo? Porque se você não sabe para o caminho que você está trilhando, se você não sabe aonde você quer chegar, como é que você vai chegar? Então você vai viajar, você está indo viajar, você pegou a estrada, mas você não sabe o lugar que você vai, não está definido, você não tem um mapa ali, um lugar, você vai chegar na onde? Então nossa vida é da mesma forma, porque no meio do caminho vai furar o pneu, você vai ter que desviar de uma estrada, a ponte vai cair e assim por diante, mas você vai chegar. Pastor, as pessoas andam muito ansiosas, porque elas estão vivendo hoje, mas ela não quer viver o hoje. Ela quer viver o amanhã já. Ela já tá vivendo hoje pensando no amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou pagar amanhã? Como que eu vou conseguir ganhar amanhã? O que eu vou ganhar amanhã? Não é isso? Isso. Mas ela esquece que é o hoje que ela precisa viver. É isso. Né? Nós vivemos através da fé. Da fé. Né? Nós não vivemos por vista. Não. Né? Nós vivemos Perfeito. por fé. Por fé. Então, a fé, ela é a força motivadora que não move só nós. Mas a fé, pastor, ela move o céu. Porque o senhor está correndo, mas o senhor não está correndo por vista. O senhor está correndo por fé. Exato. Né? O senhor, pelos olhos da fé, o senhor acredita que o senhor vai chegar, que o senhor vai alcançar, mas o senhor está vivendo agora. Né? O senhor está vivendo hoje, o senhor está vivendo o momento. Nós precisamos viver esse momento. Existe. Né? Mas ter fé, acordar e falar, hoje vai ser um dia especial. Mesmo sem vontade, vai sem vontade mesmo. Eu acredito que eu vou vencer, porque o Senhor está comigo, o Senhor é a minha força maior, Ele que me motiva, Ele que me guia, Ele que me fortalece. Né? E quando a pessoa... Porque existe a transformação. Né? Nós estamos no tema. Transformação através da fé. O que nos transforma, pastor? A fé é a palavra. O que nos transforma é a fé. A fé vem por onde? Pelo ouvir. Pelo ouvir. E ouvir a palavra. Pela palavra. Né? E Jesus é a palavra. Jesus é o pão da vida. Ele nos disse. Eu falo que muitas coisas mudam a vida, mas o que transforma é a palavra, é Jesus. A palavra. Eu tive várias mudanças no meio da minha vida, mas quando eu conheci Jesus, quando realmente eu conheci o Evangelho, a palavra, eu fui transformado, é diferente. Então você transforma a água pro vinho. Você muda a água pro vinho? Você não muda, você muda. transforma. Então você só é transformado quando você realmente vive a palavra, quando você conhece a palavra e vive ela, a transformação. Mudança tem, mudança de chave, vixe, mudou minha cabeça, mudou, mas transformação é só a palavra. Que maravilha. E eu só fui transformado depois que eu conheci a palavra. Conheceu a palavra. Que maravilha, pastor. Eu fico muito feliz, viu? Fico muito feliz mesmo de ver hoje o senhor firme, né? Caminhando na fé. Amém. Hoje o Senhor é um pastor, honra e glória do Senhor Jesus. Eu fico muito feliz por isso, de conhecer a sua história, nós que somos amigos há muitos anos, né? E eu conheço, né, um pouco da história, porque nós já encontramos em vários lugares, né? Estudamos juntos,
encontramos em vários lugares. Eu me converti há um tempo um pouco superior ao tempo que o senhor tem, né? Porque eu me batizei em 2007, né? Desse tempo para cá, eu vim caminhando, né? Vim fazendo essa caminhada espiritual. Então, hoje, eu fico muito feliz de ver o senhor na mesma caminhada. Por quê? Porque eu sei o processo que eu passei para chegar onde eu estou hoje, né? Eu sei o que Deus fez na minha vida. E eu fico muito grato a Deus de saber que Deus ele vai fazer isso também na sua vida. Amém. E ele já está fazendo. Amém. Né? Tanto que o senhor hoje é um pastor. Amém. Né? Hoje o senhor é um líder espiritual. Hoje o senhor tem um grande projeto, tem ganhado almas para Jesus. E essa é a visão do reino. Essa é a visão do reino para nossas vidas, pastor. Amém. A visão do reino é que nós venhamos nos converter e buscar, né, as almas que estão perdidas para multiplicar o reino de Deus. Esse é o trabalho do pastor, né? Cuidar de almas, né? Isso. Ganhar almas para Jesus e cuidar de almas, né? Cuidar. É isso. Eu hoje, como evangelista, eu já passei por vários processos, né? Igual eu te falei agora há pouco, quando a gente estava conversando antes de começar a gravação, já dirigi muitos pontos de pregação, já fiz várias visitas, então eu tenho uma experiência vasta aí nesse campo, né, como evangelista. E é muito bom, pastor, é muito bom quando nós vemos Jesus ele nos usando para resgatar essas almas, né, e ver alguém descendo nas águas do batismo, alguém que Jesus te usou para ir lá buscar ela. Coisa né? linda. Isso é Coisa linda. não tem preço, irmãos, não tem preço. Coisa Né? linda. Pastor, eu fico muito grato a Deus, muito honrado, viu, por o senhor ter recebido o meu convite e aceitado o meu convite de poder estar aqui conosco. Eu fiquei muito feliz, eu acredito que o nosso público também ficou muito feliz com a sua história, né, de transformação de vida, esse projeto. Eu quero que o senhor fale aí a respeito dos horários do projeto. Isso. Bom, os nossos horários é dia de segunda, quarta e sábado. Segunda e quarta é às 19 horas da noite e dia de sábado às 14 horas da tarde. Tá? Quero deixar o convite aqui, quem quiser conhecer ali na Vila Sebastião, no Templo Sede. E nós já estamos ali com quase 100 alunos, 100 crianças. Então, assim, quem quiser conhecer, vai lá, vai ser um prazer. Pessoas quando vão, conhecem, apaixonam. Porque ele não é um treino de jiu-jitsu, ali é muito mais, mas muito mais. E é só visitando, conhecendo o projeto para entender o que é. O senhor lembra o endereço de lá para falar? É Rua Voluntário Adriano Sintra, acho que é 353. A Ana está aqui conosco, isso, né? Depois ela... E a Ana, acredito que a Ana depois ela vai colocar isso aí pra gente. Isso. Pastor, então, muito obrigado. Que Deus continue te honrando, te abençoando dentro deste projeto. Que Deus continue te usando tremendamente para resgatar almas dentro desse projeto. E eu acredito que vem mais projetos por aí. Amém. Né, pastor? Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Meus amigos, eu quero agradecer a presença de todos. Você que tem assistido os nossos podcasts, compartilha, deixa o seu like, tá bom? Compartilha a nossa página aí. E, pastor, eu quero que o senhor encerre deixando uma mensagem para os nossos ouvintes de hoje. Amém? Vamos lá. Bom, nunca espere o momento certo, o momento adequado. O momento é o hoje, é o agora. Acredite que o momento é o agora. Quando nós começamos esse projeto social, nós não tínhamos condições de começar. Nós não tínhamos estrutura, não tinha nada, não tinha dinheiro. Mas Deus foi colocando pessoas e situações para que tudo isso acontecesse. Então, se você tem no coração, se Deus já te mostrou aonde você vai chegar, comece.
E no meio do caminho, Deus vai te dando as ferramentas certas para que tudo isso possa acontecer, o seu projeto acontecer. Amém? Amém, meus queridos. Um grande abraço. Fique na paz.